Meus irmãos, eu quero hoje compartilhar com você uma palavra que não é uma palavra fácil. Aliás, quase sempre a palavra não é fácil de ser compartilhada, né? Sempre que a gente vai abrir o Evangelho, porque o Evangelho confronta, o Evangelho desafia, o Evangelho nos trata, nos mexe conosco. E essa semana, Deus me deu uma revelação bíblica, né? Eu estava estudando o livro de Mateus, e ali no capítulo 18, eu estava, enfim, meditando naquela parábola que Jesus conta, né? Sobre quantas vezes eu devo perdoar. Enfim, meus irmãos, eu já li aquele texto muitas vezes, eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, mas essa semana, Deus me deu uma percepção, uma revelação que eu quero dividir com vocês, sobre perdão. E o perdão tem duas dimensões, duas áreas, que é o título dessa mensagem, é o desafio de perdoar, que é um desafio grande, e o desafio de pedir perdão, que é grande. Eu não sei qual deles é maior para você. Talvez para alguns, pedir perdão seja mais difícil que perdoar. Para outros, perdoar seja mais difícil que pedir perdão. E para muitos, talvez, as duas coisas sejam muito difíceis. E eu quero nessa noite convidar você a pedir, eu orei essa semana e pedi, Espírito Santo, dá aos meus irmãos força para perdoar, força espiritual, coragem, resiliência para perdoar, mas também dá a cada um humildade para pedir perdão. Porque quando nós falamos em perdão, tem duas mãos, é uma que vai e uma que vem. Eu preciso pedir e preciso dar. É uma via de duas mãos. Então eu quero orar com você sobre isso, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 18, nós vamos meditar nesse texto, e vamos pensar sobre esse texto, à luz dessa parábola que Jesus contou aqui para nós, cheia de lições importantes. Mateus 18, do verso 21 ao 35, diz assim o texto: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E agora começa a parábola. Por isso o reino de Deus é como um rei, que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também, e aqui está a essência da parábola, assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão.
Meus irmãos, esse texto, é bom você se situar, não é uma história real, não é um homem que tinha uma dívida monstruosa e foi perdoado, não, é uma parábola. E nessa parábola Jesus quer ensinar uma coisa essencial. Qual é o ensino dessa parábola elementar? O rei nessa parábola representa Deus, e a humanidade são os devedores. Essa parábola, ela fala de um rei, e aqui Jesus está falando do pai dele, do rei dos reis, senhor dos senhores, e diz que um dia esse rei vai chamar os seus servos para que prestem contas, e a parábola tem a seguinte lição: assim como o rei perdoou você, você precisa perdoar os outros. Assim como tu foi perdoado um dia de uma grande dívida de pecado, tu deve também perdoar aqueles que lhe devem, que lhe feriram, que também precisam do seu perdão. E a lição desse texto, dessa parábola, é: se você não perdoar o seu próximo, você não é digno do perdão do rei, e vai prestar contas a ele disso. Ei, olha para mim aqui, olha disso: se você não perdoar as pessoas que lhe devem, você não é digno do perdão que recebeu, porque você também devia muito ao Senhor. Meus irmãos, perdoar, o que é perdoar? Né? Essa é uma pergunta boa. O perdão talvez é uma das maiores virtudes cristãs. Eu não sei se você sabe, mas quando nós estudamos as religiões históricas, enfim, a religião mais radical no perdão é o cristianismo. O cristianismo, ele apresenta um Deus perdoador. O Deus revelado em outras confissões religiosas não cristãs, não é um Deus perdoador. O Deus da Bíblia, o Deus cristão, é um Deus que perdoa. E mais, o Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia revela, a essência de Jesus foi vir morrer para pagar os nossos pecados, para nos perdoar. A essência, a mensagem resumida do cristianismo é essa: alguém para perdoar você morreu no seu lugar. O cristianismo, ele é, portanto, uma confissão religiosa, uma confissão de fé, onde o perdão é um elemento de alto significado, de alto valor. E eu queria propor para vocês algumas definições de perdão. Você pode escolher qualquer uma delas. Elas conversam entre si. Uma delas é: perdoar é abrir mão do direito de vingança. Perdoar é abrir mão de exigir que o outro sofra como você sofreu. Porque, meus irmãos, qual é a grande, um princípio da justiça, né? Se eu sofri, quem me fez sofrer também tem que sofrer. Ou seja, ele tem que ser preso, ele tem que pagar o que deve, ele tem que sofrer alguma punição. Ok, isso é um princípio da justiça. Perdoar é você abrir mão de querer se vingar. É abrir mão de querer fazer justiça com as próprias mãos. Sim, se alguém te roubou, se alguém cometeu um crime contra você, ele vai pagar isso na justiça, mas você vai estar abrindo mão de você fazer justiça com as suas próprias mãos, de você amaldiçoar ele, de você querer que ele sofra muito mais, que ele, enfim. Perdoar é abrir mão desse desejo de vingança. Perdoar também é abrir mão de uma dívida contra alguém. Só pode perdoar quem lhe deve alguma coisa. Se alguém te deve respeito, te deve honra, te deve dinheiro, te deve
enfim, alguma coisa, ok, essa pessoa precisa do teu perdão, porque ela está te devendo algo. Você não perdoa quem não lhe deve alguma coisa. Perdoar também é abrir mão de uma dívida com alguém. Alguém lhe devia. Alguém lhe devia alguma coisa. Lhe devia respeito, lhe devia dinheiro, lhe devia cooperação, lhe devia verdade, lhe devia, enfim, lealdade, fidelidade. Mas por alguma razão a pessoa não correspondeu àquilo que ela devia ter feito. E perdoar também é deixar a dor causada por alguém para trás e seguir em frente. Perdoar é dizer, ok, tem uma cicatriz, tem uma lembrança ruim, tem uma dor, mas eu vou seguir em frente. Eu não vou ficar preso, eu não vou ficar me alimentando dessa tristeza. Essa tristeza não vai ser minha companheira, ela vai ficar em algum lugar. E aqui, meus irmãos, eu quero que você ouça e creia nisso que eu vou lhe dizer. O perdão, ele é um elemento fundamental no processo de santificação e de libertação de qualquer pessoa. O perdão traz cura, traz libertação e traz reconciliação. Eu já vi muitos milagres acontecerem a partir do perdão. O perdão abriu portas para milagres. Eu já vi relacionamentos serem restaurados, onde nem eu acreditava que aquilo era possível. Por quê? Porque houve perdão. Eu já vi pessoas deixarem de ser oprimidas por espíritos malignos, porque perdoaram. O perdão tem um poder de libertar você, de curar você, de te deixar seguir em frente. Perdoar não é esquecer. Sim, claro que não é esquecer. Esquecer é amnésia. Mas perdoar é liberar a pessoa para seguir em frente. Siga a sua vida e eu vou seguir e vamos andar em paz. Sabe, meus irmãos, talvez uma grande mentira plantada no seu coração, talvez um grande engano que acompanha você é pensar que se você não perdoar, o outro vai sofrer. Tu vai castigar o outro com a tua indiferença. Meu irmão, lamento, não vai. Não resolve. Ninguém vai deixar de viver a vida porque não foi perdoado. Agora você vai ficar sofrendo com isso. Eu vim de uma igreja que o pastor que me antecedeu, ele saiu da igreja fruto de um conflito que ele teve com 3 ou 4 líderes da igreja na época. E ele se sentia traído, ele se sentia que a igreja tinha uma dívida com ele. Eu que não tinha nada a ver com isso, eu que não tinha parte nenhuma com essa história, cheguei lá e fui procurá-lo, para que ele fosse na igreja, enfim. Meus irmãos, eu fiquei lá na igreja 24 anos, eu convidei ele para visitar a nossa igreja umas 20 vezes, e ele nunca foi. Por quê? Porque ele dizia que eu só vou depois que fulano, beltrano e ciclano me pedirem perdão, reconhecerem publicamente que erraram comigo. Meus irmãos, ele perdeu de ver tanta coisa. Ele perdeu, aquele pastor sonhava em construir um templo. Não construiu, mas depois que ele saiu, o templo foi construído. E ele não participou daquilo, ele não viu aquilo se tornar realidade. Quando ele saiu da igreja, a igreja tinha lá 50 membros, 60. A igreja chegou a 600 membros. E ele não viu tudo isso. Não viu. Por quê? Porque ele se negava a estar junto com pessoas que ele não queria perdoar. Meus irmãos, isso durou 24 anos.
24 anos. Uma das coisas mais emocionantes que a Ana Paula viveu e eu, foi que em novembro do ano passado, depois de mais de 20 convites para ele estar conosco, ele foi, finalmente. Depois de 24 anos, ele foi conhecer a igreja que ele havia deixado. E foi um dia muito emocionante para nós. Eu acho que foi assim, era algo que faltava acontecer antes de eu sair daquela igreja, né? De pelo menos, talvez não tenha acontecido uma reconciliação, mas eu creio que pelo menos aquele homem se sentiu capaz de voltar naquela igreja, estar ali, e ver tudo aquilo que aconteceu sem ele, 24 anos depois. Sabe, quando a gente se nega a perdoar, se nega a seguir em frente, a gente perde muitas coisas boas, a gente perde de viver coisas boas, a gente perde de experimentar tantas coisas, a gente perde de ver pessoas, perde de ver momentos, perde de viver novas experiências, porque eu estou agarrado na minha razão, agarrado no meu senso de justiça, agarrado na minha opinião, agarrado na minha percepção das coisas, ou então agarrado no meu orgulho. Eu já vi tanta gente perder de viver coisas porque se negou a perdoar, e já vi tantas coisas que poderiam ter sido resolvidas de outra forma, se houvesse uma atitude cristã de perdoar e de seguir em frente. Nessa noite, há duas decisões que eu queria propor para você. Eu sei que são difíceis, mas elas são necessárias para o seu bem e para o bem de outras pessoas. A primeira decisão é que você decida ter força para perdoar. Assim como o rei lhe perdoou, assim como você foi perdoado, você tem o dever moral, o dever espiritual, o dever como discípulo de Jesus, de também perdoar aqueles que de alguma forma lhe devem alguma coisa, lhe feriram, lhe machucaram, lhe aborreceram, lhe entristeceram. Você deve fazer isso. E a pergunta que eu faço para você agora: por que é tão difícil perdoar? Alguém aqui entre nós tem dúvida, do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, que o perdão é uma virtude que deve ser praticada por todo cristão? Alguém tem dúvida disso do ponto de vista teológico? Alguém tem entre nós? Alguém tem? Ninguém tem. Então por que é tão difícil praticar isso? É contigo mesmo que eu estou falando, é com você, com cada um de nós. Por que é tão difícil para você perdoar? Por quê? Será que tem a ver com o teu orgulho? Será que tem a ver com o teu senso de não querer perder? De não querer abrir mão? Será que tem a ver com a tua natureza pecaminosa de querer resistir àquilo que Deus ensina? Por quê? É uma pergunta sincera que eu queria que você respondesse para você mesmo. Por que é tão difícil para você perdoar? Por quê? Eu conheço muita gente que tem dificuldade em perdoar. E eu não preciso ser um grande profeta para saber que nesse auditório deve ter muita gente com dificuldade de perdoar. Talvez agora seja aquela hora que tu vai dar uma, pede isso aí, viu? É para você. Bem, eu quero te ajudar. Para você que tem dificuldade em perdoar, eu quero te dizer 3 coisas que a Bíblia nos ajuda, nos instrui, que nos ajudam a perdoar. A primeira delas: ore
por aqueles que lhe feriram. Meu irmão, eu já fui ferido por algumas pessoas. Eu já fui. Eu já me senti traído, eu já fui abandonado, já passei por vários tipos de motivos que eu poderia ter raiva de muitas pessoas. Mas eu tenho aprendido que quando eu começo a orar por alguém que me feriu, eu não consigo mais odiar aquela pessoa. Eu não consigo mais ficar de mal com ela. Eu não consigo ficar com raiva daquela pessoa. Porque quanto mais eu oro por alguém, mais misericórdia Deus coloca no meu coração. Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que lhe perseguem. Ei, é mandamento de Jesus. Orem por aqueles que te perseguem, por aqueles que te feriram, por aqueles que são injustos com você. Ore por eles, e você vai começar a ter misericórdia, e você vai começar a ter força para perdoá-los. Segunda sugestão é você ter força para perdoar. Converse sobre as suas dores com alguém. Tenha um amigo, uma amiga, um conselheiro, um mentor, enfim, alguém com quem você possa dizer: olha, como aquela situação me doeu, como aquela pessoa me machucou, como aquela situação lá me deixou muito triste. E converse com alguém, desabafe com alguém, ore com alguém, ouça alguém. Tenha um amigo. O Provérbios diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Se tu está angustiado com alguém que tu não consegue perdoar, procure um amigo, procure um conselheiro, e fale com ele sobre as tuas dores. Fale. Peça que ele ore com você, que ele te encoraje. E finalmente, creia, e isso é um ato de fé, que o ressentimento e a amargura não resolverão a sua dor. Ficar ressentido, ficar com raiva, ficar magoado, não vai curar a tua dor. Não vai. Pelo contrário, vai aumentar a tua dor, vai te fazer reviver a dor constantemente, vai te fazer reviver ela e remoer ela, e ela vai ser tua companheira. Não, eu não quero que a dor fique me acompanhando. Eu quero fazer o que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, capítulo 4, verso 31. Livre-se, jogue fora o que? Toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então, o primeiro desafio da noite é: tenha força para perdoar. E aqui, talvez você esteja se lembrando do teu pai, da tua mãe, lembrando de um irmão, de um parente. Talvez aqui tenha alguém que está se lembrando agora de alguém que lhe deu um golpe, de alguém que lhe prejudicou, alguém que passou a perna em você, alguém que te agrediu fisicamente, verbalmente, enfim. Eu não sei de quem você está lembrando agora, mas eu quero que você tenha força para perdoar e dizer: essa mágoa não vai mais me acompanhar. A despeito daquilo que fizeram comigo, eu vou seguir em frente. Amém? Esse é o primeiro desafio. Eu vou fazer agora aqui um intervalo aqui no culto. Banda, vem para cá. Depois eu vou falar do segundo desafio. Nós temos ali atrás, com o pessoal da recepção, uns post-it. E eu queria que você agora fosse sincero com você diante de Deus. O que eu vou fazer agora não é para mim,
mas é entre você e você, talvez você e Deus. Eu queria que você lembrasse, se for necessário, o nome de alguém que você precisa perdoar. Se você lembrar do nome de alguém que você precisa perdoar, eu queria que você escrevesse esse nome nesse post-it. Só o nome da pessoa. José, Maria, Paulo, Antônio, seja o nome que for. E você vai fazer uma oração aí onde você está, dizendo: Jesus, eu quero me liberar disso, eu não quero mais que essa mágoa me acompanhe, eu não quero mais que esse ressentimento me acompanhe, eu quero perdoar quem está me devendo alguma coisa, e eu quero seguir em frente. Você vai colocar o nome, vai colocar o nome nesse post-it, e vai fazer uma oração aí onde você está, sentado onde você está. A música vai tocar aqui por 1 minuto, e você vai escrever onde você está, só o nome da pessoa, e vai orar sobre isso. Toca a banda. Agora, eu coloquei aqui o nome de alguém aqui nesse post-it, e agora eu quero que você faça algo simbólico, que você pegue esse post-it com o nome que você escreveu e cole nessa cruz. Jesus, eu estou deixando no teu altar, diante de ti, essa situação. Ela não vai mais me acompanhar, não vai mais fazer parte da minha caminhada, da minha jornada. Eu vou deixar na cruz, porque nessa noite, eu entendi que eu tenho forças para perdoar. Então, agora você pode ficar de pé, enquanto a banda toca, e você pode vir aqui na frente. Coloque vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, como pra você, seu amor me chama.
agora, vamos orar sobre essa palavra, sobre esse ato de entrega, de liberar. Talvez hoje está saindo talvez das suas costas um grande peso. Você vai sair daqui hoje diferente. Pai, nós oramos nessa noite, pedindo perdão, Deus, por sermos tão tardios em perdoar. Mas obrigado porque o Teu Espírito Santo, obrigado porque a Tua palavra, a Tua presença, nos dá força para perdoar, força para obedecer, força para viver as virtudes que o Senhor espera de nós. Pai, nós queremos sim ter um coração perdoador. Pai, nós queremos aprender a perdoar com rapidez. Não queremos reter, Pai, mas queremos liberar perdão, para que a nossa caminhada, Pai, seja uma caminhada coerente, para que sejamos dignos realmente do perdão que já recebemos do eterno Deus. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos nessa noite, que veio aqui à frente, que escreveu um nome, que liberou perdão hoje, Pai. Alguns aqui talvez fizeram isso com muitas dores, mas nessa noite receberam força para perdoar. E é essa força que vai nos manter perdoando até o último dia de nossa vida. Que sejamos um povo que sabe perdoar, em nome de Jesus, amém. Ei, Deus! Eu dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor, em poder, pra curar vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra Você, corro pra Você, Seu amor me chama. Meus irmãos, um pouquinho, eu te peço mais 10 minutinhos, porque eu tenho um segundo desafio. O desafio de você ter humildade para pedir perdão. Sim, força para perdoar e humildade para pedir perdão. E eu faço aquela mesma pergunta que eu fiz antes: por que é tão difícil pedir perdão? Olha para mim aqui e fala para mim aqui com sinceridade, qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Quando foi a última vez que tu pediu perdão para alguém? Olha só, se você não lembra quando foi, eu posso te garantir que você não tem tido humildade para pedir perdão, porque eu duvido que você não tenha tido motivos para pedir perdão. Ei, sabe o que mais contribui para quebrar relacionamentos? Sabe o que é? Falta de pedir perdão. Tem amizades que terminaram porque alguém não teve humildade de pedir perdão. Teve casamento que terminou porque teve gente que não teve capacidade de pedir perdão. Tem família que se separou, que rompeu relação, irmão com irmão, primo com tio, enfim, cunhado, porque faltou alguém com humildade de pedir perdão, de dizer, eu errei. Sabe, meus irmãos, às vezes tem duas pessoas erradas,
mas cada uma está dizendo, não, eu estou menos errado que ele. Ele que tem que pedir perdão, porque ele errou mais comigo. Olha, se você errou 1%, tu tem que pedir perdão por aquele 1% que você errou. Ah, mas ele errou mais. Ok, faça a tua parte, dá o exemplo, dá o primeiro passo, tenha humildade, diz, olha, eu errei. E aqui deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu falei hoje na classe de batismo sobre perdão. Quem está arrependido pede perdão dando nome ao pecado, nome ao erro. Olha só, vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que temos que confessar os nossos pecados a Deus, sim ou não? Sim. Então não é dizer, Deus, perdoa os meus pecados. Quais pecados? Quais que tu se arrependeu? Pecado tem nome. Senhor, eu quero pedir perdão porque eu menti, porque eu roubei. Senhor, eu quero pedir perdão porque eu cobicei. Eu quero pedir perdão porque eu fui grosseiro. Eu quero pedir perdão porque eu fui ressentido, porque eu fui orgulhoso. Eu quero pedir perdão porque eu traí. Isso é arrependimento, isso é confessar pecado, é dar nome ao pecado. E quando tu vai pedir perdão para alguém, é dizer isso, eu vim aqui pedir perdão porque eu errei com você nisso, eu menti para você, eu falei mal de você, eu fui desleal com você, eu te enganei, eu te furtei, eu te prejudiquei. Isso é pedir perdão, é dar nome ao pecado, nome ao erro. Não é aquele pecado assim, olha, eu vim aqui pedir perdão, perdão, né? Não. Tenha humildade de reconhecer os teus erros. Meus irmãos, mês da família, Débora. Famílias saudáveis são famílias onde tem perdão, onde tem pessoas que sabem pedir perdão uma para a outra. Tem casal, meus irmãos, que vivem brigando um com o outro, sendo grosseiro um com o outro, e ninguém pede perdão depois, e segue assim, e tu vai só machucando o outro, machucando, até que um dia a casa cai. Por quê? Porque não aprendeu, não teve humildade de pedir perdão. Ei, tem muito pai, muita mãe que não consegue mais conviver com teus filhos, porque você não soube pedir perdão para eles. Você não soube pedir perdão quando você errou com eles. Tem amigo que talvez não faz mais parte da tua convivência, porque você não teve humildade de reconhecer que você errou em algum momento com ele. Humildade para pedir perdão. Normalmente, quem tem dificuldade em perdoar, também tem dificuldade em pedir perdão. Normalmente essas coisas andam juntas, e normalmente tem um elemento no meio chamado orgulho, que dificulta tanto o perdoar quanto o pedir perdão. Eu já vi igrejas, meus irmãos, igrejas, que deixaram de fazer coisas extraordinárias, porque não tinham dentro delas pessoas capazes de pedir perdão. Pessoas emburradas umas com as outras, de mal, orgulhosas, fazendo facções na igreja, brigando, divergindo, porque não tinha humildade de pedir perdão. Dizer, olha, eu tenho a minha parte, eu errei nisso, eu não agi correto, eu não fui eu não tive uma boa conduta, uma boa prática naquela situação. Eu me lembro que quando eu estava começando meu ministério, eu tinha um mentor lá em Curitiba, pastor Roberto Silvado, e um dia eu fui pedir para ele, pastor Silvado, se eu fosse dar só um conselho para um pastor, um único conselho, qual seria? Eu pensei que ele ia dizer, ore, leia a Bíblia, pregue bons sermões, seja um bom líder. Sabe qual foi o conselho que ele disse? Olha, se fosse só um conselho, eu diria, aprenda a perdoar e a pedir perdão rapidamente. Tenha facilidade em perdoar e em pedir perdão, porque isso vai te dar vida longa no ministério,
isso vai preservar relacionamentos, isso vai fazer bem para a tua casa, vai fazer bem para a tua equipe, para a tua igreja, porque pastor que não sabe pedir perdão e nem perdoar, não dura muito. Crente que não sabe pedir perdão e perdoar, não vai ficar muito tempo em nenhuma igreja. Marido, mulher que não sabe pedir perdão e perdoar, não vai ter casamento longo. O segundo desafio da noite é: tenha humildade de pedir perdão. Tenha humildade. Zaqueu nos ensina algo que é o nível elevado do pedir perdão. Zaqueu nos ensina que há situações, não sempre, mas há situações que o perdão deve vir acompanhado de reparação. Zaqueu roubou, defraudou, e depois ele foi lá e pagou 10 vezes mais. Ele reparou o mal que ele havia feito. Nem todo mal é possível reparar, mas muitos males é possível reparar. Há pouco tempo atrás, lá em Porto Alegre, eu acompanhei um irmão que confessou, arrependido, que ele prejudicou um tio dele por muitos anos. Ele foi sócio do tio e ele roubou do tio dele. Ele passou a perna no tio e ele, enfim, ele agiu mal com o tio dele há uns 15 anos atrás. Mas nesse tempo, ele caiu em si, e ele foi tomado de reconhecer que ele havia defraudado, que ele havia sido desonesto, enfim. E ele disse: eu preciso fazer um caminho de pedir perdão, mas junto eu preciso fazer um caminho de reparação. E louvado seja Deus, que ele andou pelo caminho do pedir perdão e de reparar o que ele fez. Ele não conseguiu reparar tudo de uma vez só, ele não tinha todo o dinheiro para dar para o tio dele, mas ele fez um plano, ele assumiu um compromisso, de que ele, 15 anos depois, ele ia reparar o mal que ele havia causado com o seu tio, que foi seu sócio num negócio. Você pode reparar algumas coisas. Sim, arrependimento leva à reparação também. Eu me lembro de um amigo, de um irmão, que uma vez disse o seguinte: Cabral, eu vim aqui te pedir perdão porque eu fui grosseiro naquela situação. Eu fui grosseiro naquela reunião, eu falei o que eu não devia, eu subi o tom, eu fui desrespeitoso, me perdoa, enfim. Ok, perdoo você, estamos juntos. Eu disse: eu quero fazer uma reparação com você. Qual a reparação? Eu prometo que eu vou te abraçar agora muitas vezes mais, e vou te dar muitos abraços para reparar aquela grosseria que eu fiz. Está valendo, meu irmão, foi uma reparação, foi um carinho. Você pode reparar de muitas formas. Muitas vezes, meus irmãos, eu ensinei pessoas. Às vezes você faz uma grosseria com alguém, você pode ir lá levar um presente para ela, levar um pão, um bolo, um doce, um mimo, dizer: olha, eu vim aqui pedir perdão para você porque eu não fui legal com você, e eu quero aqui te trazer aqui, isso aqui é um pequeno gesto, é um mimo, para dizer: olha, eu errei com você, eu não agi certo, me perdoa. E recebe isso como um carinho, como uma forma de dizer: eu estou arrependido. Está valendo também. Enfim, eu não sei o que você vai fazer, não sei qual é o nível de perdão que você precisa pedir para alguém, mas eu queria que você tivesse a humildade e a coragem de fazer aquilo que deve ser feito. Amém? Meus irmãos, eu estou chegando aqui na igreja, eu estou aqui há 3 meses, eu estou ainda conhecendo muitos de vocês. Eu não sei se entre vocês há alguma rusga, não sei se entre vocês há algum litígio, há alguma coisa mal resolvida.
É muito comum, às vezes, numa comunidade, numa igreja, as pessoas terem rusgas, terem desentendimentos, terem momentos de grosseria, de desrespeito, enfim, momentos que a carne prevalece. Eu não sei se isso aconteceu com alguém aqui entre nós, mas se aconteceu, em nome de Jesus, resolva isso. Não deixe que isso atrapalhe você de viver o que Deus tem para a sua vida, de usar você entre nós. Não deixe que isso roube a tua alegria, roube a tua fé, roube inclusive as oportunidades de Deus para a tua vida. Porque Deus às vezes vai te segurar, vai reter alguma coisa, enquanto você não resolver outras. Então se tem alguma coisa para ser resolvida, ei, hoje é um dia para você dar um start nisso. Eu vou pedir perdão, eu vou resolver, eu vou perdoar, eu vou ter força para perdoar, e vou ter humildade para pedir perdão. E aqui eu quero te ensinar um princípio. Olha para mim aqui, guarda o que eu vou te falar. Sempre, sempre, sempre que alguém te pedir perdão, nunca diga, não, isso aí não é nada, bem capaz, está tudo certo. Não. Valorize a iniciativa daquela pessoa de te procurar para te pedir perdão. Mesmo que você não tenha nem se dado conta, mesmo que aquilo para você seja algo pequeno, valorize. Diga, ok, eu lhe perdoo, eu lhe abençoo, eu te libero para seguir em frente. Eu quero orar por você agora, eu quero ministrar a bênção de Deus na tua vida, para que você valorize o caminho que aquela pessoa decidiu andar. Não trate com desdém, com pouca importância. Não, nunca faça isso. Você vai jogar um balde de água fria numa faísca de Deus naquela pessoa. Então acolha todo pedido de perdão, acolha, abrace, ore, abençoe, valorize a iniciativa e diga, ok, vamos orar por isso, vamos seguir em frente, isso não vai mais ser problema entre nós, eu te abençoo, e você vai seguir em paz, em nome de Jesus, amém, gente? Nunca faça isso. Meu pastor, e eu termino agora com uma história extremamente marcante na minha vida. Meu pastor, que me ganhou para Jesus, ele seguia pastoreando uma igreja lá na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, e eu já estava quase casando, ou já tinha casado, enfim, mas eu ainda tinha vínculo com ele, amizade. Eu acho que eu ainda não tinha casado ainda, não. Nós éramos namorados, eu e a Ana, eu ainda estava ligado à igreja. E aí, o meu pastor começou a fazer um abaixo-assinado na escola onde os filhos dele estudavam, uma escola pública lá da cidade, e ele fez um abaixo-assinado, encaminhando para o Ministério Público, pedindo segurança, providência, porque ele estava muito preocupado que havia tráfico de drogas dentro da escola, e ele já tinha falado com o diretor, e o diretor não deu muita importância. Não tem o que fazer, é um problema que não tem solução, né? Vida que segue. E o pastor não aceitou aquilo, não, temos que fazer alguma coisa, fez um abaixo-assinado e levou para o promotor público. Aí o promotor chamou o diretor da escola. Aí o diretor da escola ficou muito ofendido com aquilo. O diretor achou que aquilo foi algo contra ele. Na verdade não tinha nada a ver com o diretor, tinha a ver com uma preocupação do pastor. Aí sabe o que o diretor fez? O diretor disse para o promotor, esse pai que fez isso, ele é um fanático religioso, ele é um fundamentalista, não tem nada disso lá na escola, a escola lá é maravilhosa, ele está inventando, ele está exagerando, ele é um lunático, inclusive, ele fica indo na escola, tumultuar a escola, ele fala um monte de coisas, e enfim. E aí o promotor ficou naquela, né, bom, quem está falando a verdade, será que é o diretor, será que é o pastor, enfim. E aí o diretor, mais revoltado ainda com isso, sabe o que ele fez? Ele fez uma reunião do conselho escolar, Edneiser. Chamou todos os pais, professores, e nessa assembleia ele fez assim uma espécie de humilhação pública ao pastor Davi.
ele criou um ambiente dentro daquela assembleia escolar que foi tão ruim que o pastor não teve mais ambiente para deixar os filhos na escola. Ele teve que tirar os filhos da escola. E aquilo pegou muito mal, porque o diretor era um cara muito articulado, muito eloquente, né? Enfim. E o pastor Davi saiu como o vilão da história. Tirou os filhos da escola, se recolheu, vida segue. Passou um ano, o pastor Davi foi para Porto Alegre. Ele não me disse isso, mas eu acho que aquilo contribuiu para ele sair da cidade, ir para Porto Alegre, pastorar uma outra igreja. E vida que segue. Passou uns 10 anos, meus irmãos, mais ou menos. Aquele diretor contraiu um câncer. E ele estava nos últimos dias de vida dele, num hospital em Porto Alegre. E o pastor Davi foi visitá-lo no hospital. Foi visitar, não para fazer um acerto de contas com ele. Foi visitar para dizer: eu vim aqui orar por você e pela tua família. Eu sei que não deve ser fácil, está doente, está com câncer. Eu vim aqui trazer a minha solidariedade e orar por você. Meus irmãos, aquele diretor que estava quase morrendo, chorou como criança e disse: pastor, me perdoa por tudo aquilo que eu fiz na escola. Como eu fui tolo, como eu agi mal, me perdoa, pastor. E sabe o que o pastor fez? Perdoou ele, orou por ele, abençoou a família dele e me ensinou que nós devemos levar o perdão às últimas consequências. Me ensinou na prática que mesmo aqueles que nos prejudicam não devem ocupar um espaço na nossa vida, não devem nos impedir de viver o que Jesus nos pediu para viver. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu trago todo esse exemplo para você. E a palavra de hoje é: Deus nos dá força para perdoar e humildade para pedir perdão. Não apenas um domingo no ano, mas faz disso um valor na nossa vida. Faz disso uma prática na nossa vida. Faz disso um ensinamento na nossa vida. Amém?